Saudamos a todos, dizendo boa noite. Boa noite. Saudamos todos que estão na igreja, presencialmente, no culto, hoje. Única região, vamos dizer assim, do estado de Santa Catarina, que não está no alerta máximo, ou na questão máxima em relação ao Covid. Das 16 regiões, o extremo oeste de Santa Catarina, que está, vamos dizer assim, um grauzinho abaixo. Não quer dizer que dá para afrouxar os cuidados, as reservas aí que a gente precisa ter. Então estamos todos distanciados, lembrando sempre, familiares, quem convive, quem está junto, pode sentar junto no mesmo banco, bem pertinho, não tem problema, que convive junto em casa. Mas os demais a gente mantém a restrição de espaço e tudo mais. Aos que estão em casa nos assistindo nesse momento, independente, alguns nem estão em casa, uns estão lá para o norte e nordeste do Brasil e nos acompanham, quer seja no caminhão, quer seja no passeio, na viagem, sempre temos pessoas que assistem imediatamente, no mesmo momento, o culto, ou em outros momentos, futuramente. Então, todos da família da pequena Laura, acertei, pequena Laura, será recebida hoje no reino de Deus pelo batismo. Todos familiares, padrinhos, amigos, bem-vindos a este culto também. Demais, quem está nos visitando, sintam-se bem, sintam-se em casa, acolhidos, tá? Nós estamos hoje no segundo fim de semana de Advento. Até hoje é a primeira semana. Acendemos a primeira vela na semana passada, depois nós vamos comentar um pouquinho sobre isso, e hoje acenderemos a segunda vela. Mas antes de termos esse momento especial durante o culto também, nós queremos cantar, louvando a Deus, o hino que segue: felicíssimo, contentíssimo, tempo maravilhoso, tempo santo de Natal, tempo em que lembramos. Vale observar uma coisa, nós não estamos propriamente vivenciando a época do Natal, reverenciando o comércio, ou que diz respeito ao Papai Noel. Se alguém quer brincar com isso, fica por conta de cada um, tá? Mas nós pelo menos celebramos com muita alegria os 4 domingos que vêm antes do Natal. Período de Advento é um período de preparação. Nós estamos no novo ano eclesiástico, como nós o chamamos, e assim nós celebramos justamente o nascimento de Cristo. Isso é vivido essencialmente nesse período do ano, fim do ano do calendário, mas marcando um novo ano do calendário da igreja eclesiástico. Que isso seja especial também para todos vocês, a lembrança, a recordação com muito carinho, que Deus, por amor a nós, no tempo certo, mandou seu Filho Jesus, que deu a vida dele. Por isso é maravilhoso esse tempo. Cantemos com fé e devoção.
Cristãos, alegrem-se. Vocês são filhos amados de um querido Pai, um querido Deus, que veio ao nosso encontro, deu a vida dele para garantir a todos nós a salvação em Cristo. Por isso, nós queremos, em oração, lermos o Salmo 85, primeira parte dele, como oração. Uma oração, uma conversa com Deus, tá? Segunda parte, depois faremos a leitura. E logo em seguida também, em oração, pedimos que Deus aceite esse culto que dedicamos a Ele. Sempre a gente faz em nome do Deus triuno, porque não é para outro ser, é para o único e verdadeiro Deus. E também incentivo a cada um de vocês, todos, a dizerem para Deus: eu pequei, a culpa é minha. Peçam sincera e profundamente o perdão de qualquer coisa que vocês tenham dito, feito ou pensado contra a vontade de Deus. Mas incentivo vocês, ao pedirem perdão, peçam crendo no perdão. Peçam a Deus o perdão, na certeza de que Ele mandou Jesus justamente para nos perdoar, nos dar a paz. Todos que puderem podem se colocar em pé. Primeiramente faremos a leitura do Salmo 85 de forma responsiva. Leia os versículos ímpares e vocês em conjunto podem fazer a leitura dos versículos pares então. Ó Senhor Deus, Tu tens sido bom para a Tua terra, fizeste com que Israel prosperasse outra vez. Perdoaste todos os pecados do Teu povo e não olhaste para as suas maldades. Acalmaste todo o Teu furor e deixaste de lado o fogo da Tua ira. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador, e não continues aborrecido com o Teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a Tua ira nunca vai acabar? Dá-nos forças novamente, e assim Teu povo se alegrará por causa de Ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o Teu amor e dá-nos a Tua salvação. Promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra, e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá adiante do Senhor e preparará o caminho para Ele. Que nós reconheçamos a justiça de Deus, que coloca o justo vive pela fé. E é pela fé que nos aproximamos diante de Deus em oração, também nesse momento. Amado e eterno Deus, a Ti consagramos as nossas vidas, este momento, este culto, com tudo que temos e somos. E assim iniciamos este momento em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, Senhor. Também, com humildade, nos achegamos à Tua presença e declaramos, confessamos, admitimos que somos culpados pelos nossos erros. Todo pensamento errado que tivemos, toda atitude que foi diferente àquela que o Senhor desejou para nós através dos Teus ensinamentos, e toda palavra maldita anunciada por cada um de nós, nós entregamos tudo nas Tuas mãos e reconhecemos a nossa culpa pelo que fizemos ou deixamos de fazer. E assim pedimos perdão, Senhor.
Limpa nossa alma e vem com o poder do Teu Santo Espírito agir profunda e intensamente em nossa alma e nosso ser, para que de fato consigamos crer e reconhecer que em Cristo somos amados, aceitos e perdoados por Ti. Limpa nossa alma, limpa o nosso corpo também da sujeira do pecado e ajuda-nos a viver de forma limpa na Tua presença. Cuida de todos nós, ampara todos nós em nome de Jesus. Amém. Diante do altar do Senhor, aqui especialmente estabelecido para compartilhar, para vocês receberem o perdão, né? E assim perdoados serem consolados, porque os nossos pecados foram perdoados em Cristo. Peço que vocês declarem publicamente: vocês realmente creem em Jesus Cristo como vosso Senhor e Salvador? Vocês querem que Deus realmente perdoe todos os vossos pecados? Querem que daqui para frente o Espírito Santo guie vossas vidas, para que assim, em pensamentos, palavras e atitudes, continuem vivendo de forma coerente a vontade de Deus? Se assim é, cada um pode afirmar dizendo: sim, pela graça de Deus. Sim, pela graça de Deus. Diante da certeza do perdão e do amor de Deus, em Cristo, que no dia da ressurreição aparece para os seus discípulos, sopra sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, esses pecados são perdoados no céu. Mas se vocês não perdoarem, eles não serão perdoados também. Como ministro da palavra, chamado e ordenado, representando Cristo diante de vocês e para vocês, vos perdoo todos os vossos pecados. Isto faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Nós queremos, neste momento, de uma forma especial, lembrarmos, como dito antes, da coroa de Advento. Temos então a primeira vela já acesa. A primeira vela nos faz lembrar a profecia, a vela da profecia também assim lembrado. Então até hoje é a primeira semana, domingo passado, o primeiro domingo até hoje. Amanhã é o segundo domingo, a segunda semana, tá? Mas já acendemos hoje a segunda vela, porque é o nosso culto do fim de semana, né? E assim, a profecia, a vela da profecia nos faz lembrar a esperança dos nossos antepassados, do pessoal lá do Antigo Testamento, né? Que profetizaram a vinda do Messias. E esse Messias profetizado, ele veio, o Salvador prometido. Deus, os primórdios, desde os primórdios do mundo, lá no comecinho, foi anunciado que um dia viria. Este Salvador veio, tá? Pode acender a segunda vela para nós. Daí lembrando a vela de Belém, que nos lembra a viagem de José e Maria, que eles fizeram até Belém, cidade, terra natal de Davi. José era descendente, né? Então eles fizeram esta viagem, esta caminhada, né? Necessária justamente para a preparação de um grande evento, o primeiro Natal. E esse evento foi qual? O nascimento de Cristo, o próprio Filho de Deus. É a mensagem de João Batista, e ele justamente nos incentiva ao arrependimento, o reconhecimento dos pecados e o pedido de perdão diante de Deus em Cristo, né? Obra do Espírito Santo através do batismo é a fé em Jesus Cristo. Assim também recebemos o reino de Deus entre nós, ainda hoje, e recebendo ou fazendo parte do reino de Deus pela fé em Cristo, nos preparamos para um grande encontro, perfeito e maravilhoso, o encontro no céu. Textos que lembramos nos domingos anteriores, nos domingos do fim de semana aí, final do período de Pentecostes, e também um dos textos lembramos hoje, aonde o Cristo que foi prometido, ele veio, ele vem e ele garante sua vinda. Como não sabemos o dia e a hora, precisamos crer em Cristo para estarmos preparados, a qualquer hora, a qualquer momento. Deus abençoe a todos nesta certeza e nos mantenha firmes na fé sempre. Pode passar mais uma, meninas.
Vamos só convidar os pais que venham à frente junto com os padrinhos, para então também recebermos pequena Laura Horst. Pode subir mais 2 degraus daí, né? Isto, podem se posicionar ao lado aqui daí, isto, podem se colocando ao lado daí, por favor, isto. Pode subir mais um degrau, sobe mais um que tem 2, isto. Padrinhos, pais da pequena Laura Horst, vocês estão diante do altar de Deus justamente para buscarem a presença de Deus na vida dela. E assim como tu registraste a pequena no teu nome, dizendo, ela é minha filha, assim também Deus escolheu um jeito de fazer isso, uma forma de fazer isso. E a forma de Deus nos registrar no livro da vida como seus filhos é o batismo. Como Jesus diz para Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Quem é nascido de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem é nascido do Espírito é um ser de natureza espiritual. E esse privilégio nós já temos, e agora também cabe concedermos e proporcionarmos isso à pequena Laura, então, neste momento. Por quê? Todo ser humano que é nascido de mulher, todo ser humano que nasce naturalmente, infelizmente, nasce pecador. Salmo 51:5, eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Por isso as crianças fazem arte. Como é que nós usamos uma palavra ainda antes? Barda. As crianças são bardosas desde pequenas, né? Por quê? Por que elas não obedecem aos pais? Porque elas, infelizmente, nascem com a natureza humana corrompida. Gente, nós só não somos, vamos dizer assim, umas pestinhas, crianças, jovens, adultos e idosos, o tempo todo. Sabe por quê? Porque Deus teve misericórdia de nós e colocou em nós uma dádiva especial, única, maravilhosa, o Espírito Santo, que age em nós e fez surgir e faz ressurgir e brotar dia após dia em nós uma nova natureza, a natureza espiritual, pela presença do Espírito Santo. Isso é uma dádiva de Deus, nós não conseguimos produzir isso. Assim como ela é de natureza pecaminosa, ela também precisa receber o Espírito Santo, que o Espírito Santo também haja nela para transformar a vida dela, já transformou as nossas. Assim, ora, havendo nosso Senhor ordenado o batismo, dizendo aos seus discípulos, no último capítulo do Evangelho segundo Marcos, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E do mesmo modo feito a promessa no último capítulo do Evangelho de Marcos, podemos ler, quem crer e for batizado será salvo. Havendo ainda os santos apóstolos do Senhor escrito, para vós é a promessa e para os vossos filhos. E assim, o batismo agora vos salva, é o que também lemos na Escritura. E assim, pais, padrinhos, todos nós, é um dever de justiça trazermos esta criança em obediência ao santo mandamento e confiantes na sua promessa, para ela também ser recebida no reino de Deus e ser batizada no nome do Deus triuno. Por isso, pequena Laura Horst recebe o sinal da Santa Cruz, tanto na fronte quanto no peito, em afirmação do teu resgate por Cristo crucificado. Amém. Todos que puderem podem se colocar em pé. Falamos com Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te invocamos em favor da pequena Laura Horst, que está sendo trazida diante do teu altar para receber a graça dada no santo batismo, mediante a regeneração pelo teu Santo Espírito. Recebe-a, ó Senhor, de acordo com a tua palavra e promessa que diz,
Peçam e receberão, busquem e encontrarão, batam e a porta é aberta para vocês. Concede a ela a eterna bênção deste banho celestial, e que ela também venha fazer parte do teu reino que prometestes a todos nós, através de teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Queremos, junto com os pais e padrinhos, confessar a fé no único e verdadeiro Deus triuno, nesse momento, em conjunto, todos nós participando, em cujo nome esta criança será batizada logo em seguida. Declaramos publicamente dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação pode sentar-se. Lembramos a vocês, padrinhos, o dever de continuarem firmes nesta fé, no único e verdadeiro Deus triuno, em cujo nome a pequena será batizada logo em seguida, e assim a importância de vocês orarem a Deus por ela e lembrar a ela de que ela foi batizada de acordo com a orientação de Deus, recebendo água e junto com a água também a palavra. A água por si só não tem o poder de realizar o batismo, mas o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo acontece a partir do momento que se usa a palavra de Deus neste momento. Também é importante que, além de lembrar que ela foi batizada, que vocês são os padrinhos dela, vocês darem bons conselhos a ela e, claro, também assisti-la no caso da perda dos pais. Cuidem para que ela seja instruída nas doutrinas fundamentais da palavra de Deus, que ela seja incentivada por vocês a ter conhecimento da palavra, das escrituras sagradas, né? E assim também que ela, junto com os pais e vocês, é claro, são sempre bem-vindos, convidados e incentivados a continuarem a terem comunhão com Deus no culto. Por quê? E de fazer discípulos, batizando. Mas Jesus continua e diz: ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Batizar e não ter mais comunhão com Deus, isso não resolve. Batizar sim, precisa, e continuar tendo comunhão com Deus é extremamente importante. Assim sendo, a fim de permanecer no concerto batismal, vocês continuem dando sempre bom exemplo a ela. Pergunto a vocês, padrinhos: vocês vão assumir com seriedade esse compromisso? Se assim é, cada um de vocês pode afirmar dizendo: sim, pela graça de Deus. Que Deus nos conceda a qualidade de padrinhos, tanto querer como realizar desta boa obra do amor cristão, e cumpra, por sua graça, o que não estiver ao vosso alcance. Pode tirar, tira aí. Isto. Laura Horst, eu te batizo em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho, em nome de Deus Espírito Santo. Amém. Deus onipotente, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que te regenerou pela água e pelo Espírito Santo, te perdoou todos os teus pecados, te fortaleça com a sua graça para a vida eterna. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo, hoje e sempre. Amém. Pode pegar aqui, senão vai molhar isto. Deus acompanhe vocês, padrinhos, pais, parabéns, e que
a pequena seja muito bem cuidada por vocês. É um presente de Deus para vocês que agora está sendo compartilhado com vocês, com padres, comadres, junto com o pai, junto com a mãe. Deus ajude vocês a cuidar desta preciosidade. Vão em paz, podem ficar à vontade. Cantamos o hino que segue. Deus pede, depois nós vamos ler o texto de Isaías justamente. Queridos, vivam no consolo de Deus, sejam consolados, reconheçam que Deus quer o bem, Deus ama muito a todos nós. Cantemos com fé e devoção: Ide consolai meu povo. A voz do mensageiro de Deus, Isaías 40, versículos 1 a 11. Vamos à leitura neste momento, então. Isaías 40. Versículos 1 a 11. O Senhor nosso Deus diz: Consolem, consolem o meu povo. Falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim 2 vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. Alguém está gritando: Prepare no deserto um caminho para o Senhor. Abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar. Todos os vales serão aterrados e todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos, e as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará a sua glória, e toda a humanidade a verá. O próprio Senhor Deus prometeu que vai fazer isso. Alguém diz: anuncie a mensagem. O que devo anunciar? Eu pergunto. Anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo, e toda a força deles é como uma flor do mato. A erva seca e as flores caem quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como uma erva.
A erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo com as cidades de Judá e anuncie bem alto: o Senhor Deus está chegando. O Senhor Deus vem vindo cheio de força. Com o seu braço poderoso, ele conseguiu a vitória, e ele traz consigo o povo que ele salvou. Como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele juntará os carneirinhos e os carregará no colo, e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Muito bem. Essa leitura de Isaías. Consolem o povo, dizendo o quê? Mostrando o quê? O Salvador está vindo. Isso já no Antigo Testamento, 600, 700 anos antes de Cristo vir, Deus inspira o profeta a dizer e colocar que está chegando o dia, o momento em que Deus vai interferir em favor da humanidade com o braço forte e poderoso estendido. Que braço forte e poderoso foi estendido para garantir a nós a salvação? A morte de Cristo na cruz. Olha que maravilhoso, maravilhosa relação, referência. Todo o Antigo Testamento tem uma finalidade: apontar para frente e dizer: o Cristo virá. E esse Cristo, graças a Deus, ele veio. E assim como veio, ele virá um dia de novo, para o dia do juízo final. 2 Pedro 3, 8 a 14. 2 Pedro, bem no finzinho, um pouquinho antes de 1 João, um pouquinho antes do Apocalipse. Pode começar de trás para frente, que fica mais fácil até para encontrar. 2 Pedro capítulo 3, versículos 8 a 14. Vamos ouvir a leitura deste texto, então? Isto. Meus queridos amigos, não esqueçam isto: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia, os céus vão desaparecer com um barulho espantoso, e tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo que existe nela vão sumir. Sabendo que tudo isso vai ser destruído, assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo e tudo que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dEle. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dEle. Muito bem. Estas são as leituras das epístolas deste fim de semana. É possível para mim e para vocês estarmos em paz, sem mancha, no dia do Senhor? Eu e vocês não temos essa capacidade, não temos esse potencial. Isto é mérito e graça de Deus. Ele fez para nós isto através de Cristo. Por isso convido vocês a acompanhar a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 1 a 11. Aos que puderem, pode se colocar em pé. E assim acompanhamos a leitura do Evangelho deste culto. Marcos 1, 1 a 11, onde lemos as seguintes palavras: a boa notícia, o Evangelho, a boa notícia, que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada, como o profeta Isaías tinha escrito. Ele escreveu o seguinte: disse Deus:
Eu enviarei o meu mensageiro adiante de você, para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da Galiléia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer sobre ele como uma pomba. E do céu veio uma voz que disse: tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Deus abençoe a leitura, a meditação, reflexão nesses textos em nossa vida. Podem sentar. Louvamos a Deus cantando o hino que segue. Eu venho desde os altos céus. É um hino extenso que conta a história, de certa forma, do nascimento de Cristo. Nós vamos pegar as 5 primeiras estrofes daí. Cantemos com fé e devoção. Desde os altos céus,
céus e terra sustenta, segura, garante, cuida. Este é o nosso Deus, único e verdadeiro, todo-poderoso. Nós queremos meditar a partir das palavras, tanto da epístola quanto do evangelho. Destacamos 2 Pedro 3,9. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Que Deus nos assista no meditar em Sua palavra, tenhamos proveito realmente para a vida eterna, mediante o arrependimento, fé e perdão em Cristo. Amém. Pois é, gente, pois é. Ele tem paciência com vocês e não quer que ninguém se perca. Já deve ter visto, ouvido alguém dizer, comentar: poxa vida, por que Deus não destrói o bandido, o criminoso, o assassino, né? Aquele que comete crime hediondo? Tinha que ter pena de morte. Por que Deus permite tantas pessoas más fazendo maldade no mundo? Acho que esse texto ajuda um pouquinho a entendermos. Porque se Deus viesse com juízo sobre criminosos das mais diversas espécies, muitos talvez sem Cristo seriam condenados. Mas será que só aqueles seriam condenados? Hoje, cabe aqui a pergunta: você tem algum irmão, irmã, pai, mãe, filho, amigo próximo ou distante, que seja desafeto, inimigo, não importa? Existem pessoas na volta de vocês que não creem, não estão praticando a fé neste momento? Se Cristo vem para o bandido, assaltante, criminoso, que comete aí o crime hediondo, Ele também vem e virá sobre aquele que está perto ou longe de nós, mas longe de Cristo. Se Jesus viesse agora, todos os amigos e familiares de vocês iriam para o céu? Poderemos dizer com certeza: sim, todos meus amigos e familiares vão para o céu? Poderíamos dizer isso com certeza? Provavelmente não. Provavelmente não. Com essas questões, trazendo esse desafio para vocês, esse questionamento, na realidade quero desafiar a mim e a vocês. Eu estou junto nessa. Eu também tenho amigos, conhecidos, não sei o quanto familiares, que estão longe de Deus. Não estamos aqui para julgar quem vai ou quem não vai para o céu, mas estamos aqui para analisar e observar o texto. Assim como Deus não pune o criminoso hediondo, tem paciência com ele, assim Ele também tem paciência conosco e com nossos amigos e familiares que estão perto de nós e que diante do tropeço muitas vezes se afastam de Deus, se afastam do convívio da igreja. Olha quanto espaço tem na igreja, olha o que estamos vivendo, quantas pessoas, olha o perigo, olha a seriedade disso aqui, quantas pessoas estão aproveitando o período da pandemia para usar como desculpa para não precisar vir para a igreja. Se antes vinham porque alguém cobrava, alguém exigia, agora temos a desculpa perfeita para não vir à igreja. Isolamento. Não podemos estar em aglomerações de pessoas. Bares, restaurantes, mercados, locais de trabalho estão cheios, lotados. Mas a igreja, em muitas vezes, em muitos lugares, em muitas situações, graças a Deus nós até temos, a gente fica meio agoniado às vezes, né? Mas boa parte dos nossos irmãos em Cristo estão sim vindo e participando dos nossos cultos conosco. Isso é maravilhoso. Muita gente está participando de casa em casa, a partir dos seus lares, realmente porque tem restrições, não podem vir até por causa da lei. Nós temos muitas pessoas que contra a lei estão vindo, estão participando, estão conosco hoje, não é, seu Scherer?
né? Estamos juntos, estamos firmes, mesmo pela idade, o que seria de risco, mas por vontade própria. Eu não posso convidar. Olha a situação. Eu, como pastor, não posso convidar, por causa da lei, a lei me proíbe. Mas muitas e muitas pessoas têm vindo para mim e têm pedido: pastor, eu posso vir? Eu não posso permitir, mas se você vier, eu não posso proibir. Em Urbano, presidente, até semana que vem, nós não podemos proibir ninguém de vir e entrar na igreja, não é verdade? Não temos essa autoridade, não estamos fazendo isso. E conversei com as autoridades constituídas, dizendo justamente isso. Fiz no primeiro dia, e sinto profundamente no coração, proibi algumas pessoas de virem e ficarem no culto no primeiro dia. Dali para cá eu disse que eu não faria mais isso, de proibir. Estou sendo bem sincero com vocês. Mas será que muitas pessoas que poderiam vir, que têm todas as condições para virem, não estão aproveitando esse momento para justamente justificar-se? Queriam um motivo para não vir, e agora tem o grande motivo, inclusive força de lei, manter o distanciamento e distanciar-se de Deus. Gente, isso é preocupante. Então, quando Deus não vem com seu juízo sobre criminosos hediondos, como se diz, observe, Deus também não vem com seu juízo sobre cristãos que eram atuantes, cristãos que podem estar fracos, estão vacilantes e podem estar longe de Cristo. Queridos, quem vai trazer, quem vai incentivar? Eu e vocês. Primeiro pela oração, porque quem é cristão ou foi cristão está vacilante, mesmo fraco na fé em Cristo, ainda Cristo está agindo no coração daquela pessoa. Oremos para que o Espírito Santo possa cutucar a consciência da pessoa que está em falta, em falha, em dívida com Deus, porque quem peca está em dívida com Deus, não está cumprindo os seus mandamentos, sua orientação. Cabe a nós então incentivar, primeiro na atitude nossa, nós buscarmos na prática, pela atitude, fazer a vontade de Deus. Por quê? O texto justamente nos incentiva a isso, a buscarmos estarmos limpos. Meus queridos amigos, não esqueçam isso. Para o Senhor, né? Um dia como mil anos, mil anos como um dia. Deus vive na temporalidade. O Senhor não demora em fazer o que prometeu. Ele vai fazer. Só não sabemos o dia e a hora. Ele age com paciência em nosso benefício, porque não quer que ninguém se perca, mas deseja que todos arrependam-se dos seus pecados e vivam. Porém, o dia do Senhor chegará como ladrão, como foi dito antes. Sabendo que tudo isto vai ser destruído, assim, então, que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Que tipo de gente nós somos? Que tipo de gente vocês querem ser? Pessoas que agradam a sua vontade humana, natureza humana. Fomos batizados. Hoje tivemos o batismo da pequena Laura para que ela recebesse a natureza espiritual pela presença e o poder do Espírito Santo agindo nela, como está agindo em nós. Então vocês não são apenas seres de natureza humana, que diante de qualquer erro podem desculparem-se, dizendo: a carne é fraca. A carne é fraca. Pecamos com muita facilidade, caímos com muita facilidade. Mas o Deus Espírito Santo que está atuando e agindo em mim, em vocês, e através de nós, com todos, o Deus Espírito Santo é todo poderoso. Jamais usem a desculpa de que a carne é fraca para fazer besteira, fazer coisa errada. Usa outro argumento: eu errei, a culpa é minha. Dos pecadores eu sou o pior, diz o apóstolo Paulo, porque ele conhecia e reconhecia os seus pecados diante de Deus. Nós vamos concluir depois com a leitura, trazer alguns pontos, aspectos apenas do texto do Evangelho de hoje.
arrependimento implica em reconhecer profundamente: a culpa é minha. Não adianta culpar os outros. Sim, até os outros podem ser culpados por eu cometer um pecado, mas quem cometeu o pecado fui eu. Então eu tenho que dizer para Deus: perdão, o erro foi meu. E aí vem um ponto muito importante: reconhecer o perdão de Deus, confiar no perdão de Deus e pedir, sincero e profundamente: meu Deus, transforma a minha vida. Meu Deus, me ajuda a caminhar contigo. Meu Deus, me ajuda a fazer a tua vontade. Me ilumina, me orienta pela tua palavra. Por isso, cuidado. Antes importa agradar a Deus do que aos homens. E aí vem um cuidado que nós devemos ter. Nós não podemos fazer simplesmente a nossa própria vontade humana, satisfazer a natureza humana. Não, e temos que ter cuidado com o mundo à nossa volta, fazer o que é politicamente correto, porque todo mundo faz, os outros fazem, então vamos atrás, vamos fazer também, mesmo que isto implique em transgredir um mandamento, uma orientação de Deus, mas está todo mundo fazendo, vamos nós fazer também. Por favor, gente, por favor, nós seguimos a orientação de Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus. Quem são vocês? O que vocês querem fazer da vida de vocês? É uma resposta que vocês têm que dar. Eu não posso dar por vocês, ou fazer esta resposta por vocês. É uma reação muito pessoal e íntima diante de Deus, que cada um de vocês precisa tomar, à luz da palavra de Deus, movidos pela fé em Cristo. O convite é de Deus, a reação é de vocês, de todos nós. Só que o diabo, como adversário da igreja, de todos nós, anda procurando aí, todo mundo, na volta de todos, principalmente dos cristãos. E a Bíblia, Pedro justamente nos responde e reafirma: fiquem firmes na fé e vençam o diabo. É muito simples, muito fácil culpar o diabo pelos nossos erros. Muita gente faz isso. Religiosos, muitas vezes cristãos piedosos, dizem que eu caí porque foi o diabo que me possuiu, me tentou. Por favor, gente, por favor, é uma forma de fugir, simplesmente culpar o diabo para não assumir a culpa. Não, a culpa é minha, eu errei, eu sou o culpado. Que Deus nos ajude a termos esta transformação, essa percepção, e a partir da percepção, uma atitude de transformação. Passa lá, vamos observar: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Provavelmente todos aqui são batizados. Todos, provavelmente, todos são batizados. Recebemos o Espírito Santo. Agora cabe a cada um de nós olharmos profundamente para o nosso ser, mente, corpo, alma, e não fugir da nossa culpa. Nós estamos vivendo numa realidade onde as pessoas estão inventando desculpas para não ter culpa, para não ter que enfrentar a realidade da culpa diante de si. Queridos, ao ponto de surgir uma frase assim, vocês precisam aprender a perdoarem-se, ou se perdoar. Cuidado. Se eu peco contra alguém, é esse alguém que tem que me perdoar. Se eu peco contra Deus, é Deus que tem que me perdoar. Mas para Deus me perdoar, Ele só perdoa o pecado que eu admito. Aquele pecado que eu cometo, que eu gosto de cometer, e vou continuar cometendo, vou continuar fazendo, não me arrependo e não quero parar de pecar. Como é que Deus vai perdoar um pecado com o qual eu quero viver, com o qual eu quero continuar? Deus não perdoa o pecado que eu não me arrependo, porque eu quero esse pecado para a minha vida, eu quero que ele continue em mim. Por isso, João Batista, ao dizer arrependam-se, ele está dizendo: reconheça profunda e sinceramente que vocês são culpados de cada erro, cada passo errado que vocês derem, cada atitude, cada pensamento, cada palavra maldita, é culpa nossa. Olhem para si e não culpem os outros à sua volta. Olhem para o seu coração e admitam: Deus, eu errei, eu sou culpado. Mas adianta ficar na culpa? Adianta se sentir o pior ser humano do mundo, um lixo? Muita gente talvez pense assim, mergulha na profunda depressão, desespero, agonia, angústia, e fica nisso. Vai sair? Vai se libertar? A libertação vem através da obra de Cristo.
E aí vem um fator extremamente importante. Eu poderia estender qualquer coisa para vocês. Outro dia nós fizemos a ilustração, uma brincadeira, mas muito séria, de estender algo. Vocês vão estender a mão e pegar isto, porque eu tive a iniciativa de estender para vocês. A fé é a mão que estende para receber a graça de Deus. A partir do momento que nós aprendemos da Bíblia que Deus em Cristo perdoa, apaga a conta, anula a conta de todos os nossos pecados, queridos, simplesmente não duvidem, mas creiam e vivam isso na presença de Deus, na certeza do perdão. Aquele que é batizado, aquele que realmente confessa os seus pecados para Deus, entrega em arrependimento verdadeiro os seus pecados para Deus em Cristo, porque fomos batizados para ficar unidos com Cristo. O que essa pessoa recebe? O perdão de Deus. Eloá, vamos indo para o finalmente. Vai passando. A boa notícia é o Evangelho, está na leitura, eu citei, Evangelion, sobre Jesus Cristo. Mas o que? O perdão dos pecados. Segue termos o perdão dos pecados. Essa é a boa notícia. Eu batizo, diz João Batista, com água. Mas Ele, Cristo, batizará vocês com o Espírito Santo. Jesus veio de Nazaré e foi batizado, segue, no Rio Jordão. E o que aconteceu de especial no dia em que Jesus foi batizado? Viu, Jesus, o Filho, está sendo batizado, saindo da água. O céu se abre. Deus tinha ficado em silêncio durante aproximadamente 400 anos ou mais. O céu se abre. Nós temos ali a manifestação da Trindade. O Deus que tinha se calado durante muito tempo na história da humanidade, no dia do batismo, este Deus se manifesta. E aí temos o céu aberto, o Espírito pousando sobre Jesus. Não era uma bomba, era o Espírito Santo pousando sobre Jesus. E então, para chamar de filho, é o Pai. Deus Pai fala do céu dizendo: Tu és o meu filho querido, que me dás muita alegria. Jesus tinha sido batizado. Jesus é e continua sendo filho de Deus, filho unigênito, não tem outro igual. Eu e você somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ficarmos unidos com Cristo e assim nos revestimos das qualidades do próprio Cristo, passamos a ser filhos de Deus. E eu e vocês, como filhos de Deus, que cremos em Cristo, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, pedimos e cremos no perdão de Deus. Sabe como Deus vê a gente? Vamos ler o 11 em conjunto? Todo mundo. Versículo 11 em conjunto. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido, e me dás muita alegria. Laura, ela é filha querida de Deus, que está dando, e pela presença do Espírito vai continuar dando muita alegria a Deus Pai. Eu e vocês que fomos batizados, nos arrependemos, confessamos, pedimos e cremos no perdão de Deus em Cristo. Batizados somos filhos, arrependidos temos o perdão pela fé em Cristo, perdoados nos tornamos o quê? Filhos queridos do nosso amado Pai. Gente, vocês são valiosos, vocês são especiais, vocês são amados. Deus gosta de vocês. Deus gosta de todos nós. Deus quer o nosso bem. Deus, passa mais uma, Eloá, para a gente concluir. Tem paciência conosco, porque Ele deseja que todos nós, arrependidos dos nossos pecados, tenhamos o quê? A salvação e a vida eterna. Mas enquanto não chegar o dia da segunda vinda de Cristo, ou da nossa partida deste mundo, o que vamos fazer aqui? Viver intensa, abundante e profundamente nossa relação com Deus. Uma relação de amor, de confiança, de perdão, uma relação de consolo. Isaías já diz, incentiva, cantamos hoje: Ide consolai meu povo. Com o quê? Anunciando, compartilhando, incentivando a todos a
Confessar o pecado, pedir o perdão, crer no perdão e receber o perdão. Que vocês possam voltar para casa, possam continuar em casa com uma certeza: eu sou filho querido, Deus me quer bem, Deus quer me dar a salvação, Deus me ama ao ponto de mandar Jesus, que deu a vida dele pela nossa. Deus abençoe e guarde vocês em Cristo, hoje e sempre. Amém. Queremos, das primícias de tudo que Deus nos deu, nos consagrar a Deus neste momento também ao ofertarmos. Deus abençoe o vosso ofertar, lembrando que tudo que temos e somos vem de Deus e somos administradores das dádivas de Deus. Nada trouxemos, nada levaremos, de tudo somos administradores. Deus abençoe o vosso ofertar. E cantamos também, lembrando os reis magos que trouxeram presentes para Jesus. A oferta também é o reconhecimento do que Jesus fez por nós como um presente. Podemos então cantar em preparação à Santa Ceia. Cantemos com fé e devoção. Com presentes viemos nós.
palavra de Deus nos guie ao Rei e Senhor da nossa vida, que é Jesus Cristo. Neste momento trazemos diante do altar de Deus pedido especial pela saúde da dona Clenir Pereira, que está com câncer, está em tratamento, lutando pela vida. Agradecemos, é claro, pela chuva. Puxa vida, oramos em vários cultos pedindo que Deus regasse a terra e assim aconteceu. Deus seja louvado. Pedimos a Deus também pela proteção, agradecemos a proteção até aqui, pedimos que nos ajude, nos cuide, pois nós estamos passando por uma situação de que todo o estado de Santa Catarina, como eu disse, menos o extremo oeste, está em gravíssimo, estado, situação, né? Diante do Covid. Então, que Deus nos proteja, Deus nos cuide, Deus nos guarde e livre todos aqueles que foram infectados, contaminados por este vírus. Que Deus dê força para que todos saiamos bem desta situação. A Otília, de uma forma especial, pede pela agradece, né, pela formatura da Micaela. Muito bem, parabéns também, né? Arquitetura, foi essa semana? Foi, muito bem. Miguel, né? O nascimento do pequeno Miguel, hoje. A minha sobrinha Gisela teve pré-eclâmpsia. É uma situação bem delicada. A princípio estava internada na UTI neonatal para uma situação talvez cesariana, de cesárea, de emergência. Mas graças a Deus, o pequeno nasceu de parto natural. Ele está na UTI, mas está a princípio bem. Então vamos orar pelo pequeno Miguel e a sua recuperação. Quando? Agora tem bolo. Uma coisa boa. Então, junto com a Marli, nós agradecemos a Deus, né? Eu ia dizer Joaquim. Acertei agora? Acertei, Joaquim, ontem, né? O pequeno Joaquim fez 1 ano. Graças ao bom Deus, né? Também pedimos que Deus abençoe, mantendo todos nós firmes na fé, cuide de todos, proteja-nos, nossos lares e famílias. Seria isso? O problema de saúde? Como é que é o nome dele? Nelson. João. Podendo então, se coloque em pé e falamos com Deus em oração neste momento. Todo-Poderoso, amado e eterno Deus, nos aproximamos da Tua presença, louvando o Teu santo nome por todas as dádivas que o Senhor concedeu e concede a todos nós. Mantém-nos na fé verdadeira, na fé no único e verdadeiro Deus Salvador, Mediador, Jesus Cristo. Mas especialmente, ajuda-nos a termos humildade para reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas, e entregarmos tudo nas Tuas mãos, pois o Senhor perdoa todo o pecado que entregamos a Ti e desejamos ardente e profundamente lutar contra o pecado, parar de pecar e assim seguir a Tua orientação na palavra, fazer a Tua vontade. Junto com a Clenir, o Nelson e o João, pedimos pela recuperação deles. Abençoa estes Teus servos, restaurando e estabelecendo-lhes plena completamente a saúde física. Pedimos também por todas as demais pessoas, amigos, familiares que estão passando por alguma dificuldade física. Cura, cuida a todos. Também, Senhor, junto com a Marli e o Joaquim, dizemos a Ti, muito obrigado por eles poderem completar mais 1 ano de vida na Tua presença. Teu santo nome seja sempre exaltado. Também louvamos a Ti pela Laura que recebestes no Teu reino no dia de hoje.
Faça, Senhor, com que ela, junto de seus familiares, amigos, padrinhos e todos nós, vivamos dia após dia na certeza de que o Senhor está sempre conosco. Obrigado pela chuva que de forma tão maravilhosa regou a terra na nossa região. Também pela proteção que o Senhor dispensou sobre nós até o presente momento. Continua cuidando de todos nós, dependemos e precisamos de Ti. Obrigado pela Micaela, ter atingido, alcançado um momento tão importante e especial na sua vida, que é a conclusão do seu curso de arquitetura, sua formatura. Teu grande nome seja exaltado na vida dela, junto de sua família. Obrigado, Senhor, por esta conquista na vida dela. Senhor, também louvamos de uma forma especial pelo nascimento do pequeno Miguel no dia de hoje. Abençoa, Senhor Deus, este infante, esta criança, que tenha boa saúde, que cresça bem, se desenvolva bem na Tua presença e também seja recebido no Teu reino, como todos nós somos e estamos na Tua presença. Abençoa a recuperação da Gisela neste momento também. Senhor, protege e guarda todos nós na fé verdadeira, que nós, diante da armadilha deste vírus, desta pandemia, que ninguém se perca, que ninguém se afaste de Ti, mas preserva-nos na fé verdadeira, para que continuemos fiéis a Ti. Aqueles que estão longe, que retornem à fé através do nosso bom testemunho. Ajuda, Senhor Deus, para que ninguém se torne incrédulo, ninguém se perca, mas todos sejamos mantidos fiéis a Ti. Olha por nossos lares, por nossas famílias. Precisamos e dependemos de Ti todos os dias, intensa e abundantemente. Ouve-nos agora, quando em conjunto falamos contigo em preparação à Santa Ceia, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, lhe o entregou, dizendo: Tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Da mesma forma também, depois de ter enceado, Cristo tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe o entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós, para o perdão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha, diz Cristo. Podem sentar-se. Deus abençoe a vossa participação na ceia do Senhor. Venham, pois tudo melhor. Volta. Pois podem ficar à vontade, né, nos seus lugares. Nós vamos passar os elementos, ir ao encontro de vocês, né? Todos que irão participar, logo em seguida podem ficar em pé, estender a mão um pouco, né? Nós vamos aplicar álcool por uma questão de higiene, vamos dizer assim, cuidado com cada um de vocês. Aos demais que não irão participar da ceia, nesse momento podem ficar à vontade, sentados, acompanhando a canção, e depois cantaremos uma canção também. Deus abençoe a vossa participação na ceia do Senhor. Feliz, que alegre voz cantamos nós, em tom jovial, viva o Natal, din dom, é o belo som, linda canção que os sinos dão, cantando assim, glória sem fim, em cada lar paz vem reinar, o lindo som do sino bom, pode falar, deixa o pesar, chega o Natal, seu ar jovial, vem nos achar. Sinos cantam, chega o Natal, seu ar jovial, vem nos achar, em cada lar, e martelar, façam os
Jesus nasceu. Nessa certeza concluímos esse momento. Se coloque em pé, falamos com Deus em oração. Muito obrigado, Senhor, pelo tempo escolhido por Ti, teres enviado de forma perfeita e maravilhosa, plena e completa, Teu Filho Jesus Cristo, que assim conquistou a todos nós algo que nós não merecíamos e nem conseguiríamos conquistar: o céu, a salvação, a vida eterna para sempre do Teu lado. Por favor, enquanto lá não estivermos contigo, vem, continua conosco aqui. Ajuda-nos com a Tua paciência perfeita, divina e maravilhosa, agindo em nosso ser, para que assim tenhamos sempre a certeza de que o Senhor nos ama, o Senhor quer o nosso bem e que nós somos de extrema importância para Ti, para o Teu reino, na Tua presença. Mantém-nos como Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Recebam todos a bênção de Deus. Senhor te abençoe e te guarde. Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Senhor, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar. Senhor presidente, por favor, compartilhe conosco. Deixa eu só pegar Pode ser também. Temos fim de semana que vem. A princípio estávamos na dúvida, vai ou não vai ter culto de tarde. Vamos manter o horário da tarde, mas vamos abrir a igreja. Mas o convite é para não virem à tarde e virem à noite às 19 horas. Caso não possam vir à noite, mas queiram vir à tarde, estarei aqui. Por que vir à noite, presidente? Primeiramente, boa noite a todos. Então, por que vir à noite? Teremos assembleia. Assembleia para a nova eleição da diretoria, né? Eu já estou 2 anos, então fizemos uma chapa. Então vou sair esse ano de presidente, né? E daí eu passei, já deixei lá no mural a pauta da assembleia, que será: primeiro item, a leitura da ata anterior. Segundo, relatório caixa. Terceiro, explanação de obras realizadas na igreja, futuras obras a serem realizadas e ajustes necessários. Temos muita coisa para se ajustar, para ser feita ainda, né? E a gente quer dar uma passada, uma pincelada sobre o que tem por vir para frente, tá? Quanto à chapa que a diretoria montou, nós como diretoria, ela ficou assim: presidente Orsni Paulo Kleinert, vice-presidente Wilson José Schroeder, tesoureiro Daniele Neumann 3, vice-tesoureiro Loiri Esther Albrecht Camargo, secretário César Luan Caster, vice-secretário Margot Stats Pires, conselho fiscal Alex Júnior de Oliveira, Carlos Roberto Neumann, Lindomar Lutz, patrimônio José Paulo Medeiros, Ricardo Lauri Rost e Neudo Mendes. Recepção Anderson Pereira, Renate Beatriz Gribner. Literatura Hélio Dil. Cozinha Vânia Marli Bedin Neumann e Isolde Dil. E música Marli Henkel Schroeder. Essa é a chapa que a diretoria montou. Todos têm o direito, é lógico, né, de montarem uma chapa. Se a congregação tiver algum nome, tiver, a vontade de montar uma outra chapa, né, a gente sempre pede que eu faça, por isso que eu estou passando a pauta da Assembleia logo, né, nessa semana, e todos têm uma semana aí para poder colocar uma chapa, né? Ou até se tiver alguma restrição, por favor, exatamente, entre em contato conosco. Alguma restrição, algum nome, né? Temos aí a semana para poder mudar, ou se tiver outra chapa também, né? Então é isso. Da minha parte é o relatório, a pauta da Assembleia e a chapa, então,
que depois eu vou fixar lá no mural também, tá? A pauta já está lá, então eu vou fixar a folha com a chapa também da nova diretoria. Ok? Agradeço, pastor, agradeço a presença de todos e Deus abençoe. Muito bem. Boa noite a todos, bom vê-los, ótimo fim de semana, ótima semana, vida que segue, guardados por Cristo. Digam boa noite daqui. Valeu, gente. Tchau, tchau.